A história da humanidade é marcada por conquistas e avanços, mas também por tragédias que nos lembram da fragilidade da vida. Entre as muitas calamidades que já enfrentamos, algumas doenças se destacam por sua brutalidade e impacto devastador. Vamos explorar as 10 doenças mais terríveis que já assolaram a humanidade, cada uma delas deixando uma marca indelével na história. Peste bubônica. Comecemos com a peste bubônica, também conhecida como a peste negra. No século XIV, essa doença dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Imagine as ruas de cidades como Paris e Londres, uma vez vibrantes, agora cobertas por um silêncio aterrador. Os sintomas eram horríveis. Febre alta, calafrios, inchaço dos gânglios linfáticos e uma dor insuportável. A morte chegava rapidamente, muitas vezes em questão de dias. As pessoas, aterrorizadas, fugiam umas das outras, e os corpos eram deixados nas ruas sem cerimônia, como se fossem apenas mais um pedaço de lixo. A peste não apenas levou vidas, mas também destruiu a estrutura social da época, criando um vácuo que mudaria o curso da história. Varíola. Durante séculos, a varíola foi uma das mais temidas. Com suas erupções cutâneas e febres altas, a doença não só causava a morte, mas também deixava cicatrizes permanentes em quem sobrevivia. A varíola não conhecia fronteiras, atingiu todos os continentes e se espalhou rapidamente, especialmente em tempos de guerra e comércio. O que é mais aterrador é que, mesmo após a infecção, a varíola poderia levar a complicações que afetavam a saúde por toda a vida. A erradicação da varíola, em 1980, foi um marco na medicina, mas as memórias de seu impacto ainda ecoam nas histórias de famílias e comunidades que sofreram suas consequências. Gripe espanhola. A gripe espanhola de 1918 é outra tragédia que não pode ser esquecida. Em um mundo já devastado pela Primeira Guerra Mundial, essa pandemia se espalhou como um incêndio em palha seca. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. O que torna essa gripe particularmente aterradora é que ela atingiu pessoas saudáveis, jovens e fortes, em vez de apenas os mais vulneráveis. As vítimas eram muitas vezes deixadas em casa, sozinhas, enquanto a doença avançava rapidamente. As cidades foram forçadas a fechar escolas, teatros e até igrejas. O medo se espalhou e a vida cotidiana foi interrompida de maneira que poucos poderiam imaginar. A memória da gripe espanhola nos lembra da vulnerabilidade humana diante de doenças que podem surgir a qualquer momento. Tuberculose. Conhecida como consunção em tempos antigos, essa doença respiratória matou milhões ao longo da história. A tuberculose é insidiosa, muitas vezes se escondendo no corpo por anos antes de se manifestar. Os sintomas incluem tosse persistente, perda de peso e fadiga extrema. Em algumas culturas, a tuberculose era vista como uma maldição, e aqueles que a contraíam eram muitas vezes isolados da sociedade. A luta contra a tuberculose continua até hoje, e embora tenhamos tratamentos, a doença ainda representa uma ameaça significativa, especialmente em países em desenvolvimento. Cólera. A cólera, uma doença intestinal causada pela ingestão de água contaminada, também merece destaque.
Ao longo da história, surtos de cólera resultaram em milhões de mortes. A cólera é particularmente cruel, pois os sintomas incluem diarreia intensa e desidratação rápida. Em áreas onde o saneamento é precário, a cólera pode se espalhar rapidamente, devastando comunidades inteiras. A luta contra a cólera nos ensinou sobre a importância da água limpa e do saneamento básico, mas a doença ainda é uma realidade em muitas partes do mundo. Febre amarela. A febre amarela, transmitida por mosquitos, é outra doença que causou estragos. Embora existam vacinas, a febre amarela ainda é uma ameaça em regiões tropicais. Os sintomas incluem febre alta, calafrios e icterícia, e a doença pode ser fatal em questão de dias. Durante o século XIX, surtos de febre amarela devastaram cidades como Nova Orleans e Filadélfia, levando ao pânico e à evacuação em massa. A febre amarela não apenas afetou a saúde pública, mas também teve um impacto econômico significativo, interrompendo o comércio e a vida cotidiana. Poliomielite. A poliomielite, uma doença viral que afeta o sistema nervoso, é outra que deixou um legado de medo. Antes da introdução da vacina na década de 1950, a poliomielite causava paralisia e morte em crianças em todo o mundo. O medo da poliomielite era palpável, especialmente durante os meses de verão, quando os surtos eram mais comuns. As imagens de crianças em cadeiras de rodas ou com membros atrofiados tornaram-se um símbolo da luta contra essa doença. A erradicação da poliomielite está próxima, mas a luta contra o vírus ainda não terminou e a vigilância continua. Sífilis. A sífilis, uma infecção sexualmente transmissível, também merece ser mencionada. Embora hoje em dia seja tratável com antibióticos, a sífilis causou estragos ao longo da história, levando a complicações graves, incluindo problemas cardíacos e neurológicos. Durante séculos, a sífilis foi associada a estigmas sociais e morais, e muitos que a contraíam eram ostracizados. A doença não apenas afetou a saúde física, mas também teve um impacto psicológico profundo nas vítimas e em suas famílias. Malária. A malária, transmitida por mosquitos, é uma doença que continua a afetar milhões, especialmente em regiões tropicais. Apesar dos avanços na medicina, a malária ainda é uma das principais causas de morte em muitos países. A luta contra a malária é uma batalha constante, que envolve não apenas a saúde, mas também questões de desenvolvimento e acesso a recursos. A resistência a medicamentos e inseticidas torna essa luta ainda mais desafiadora, e a malária nos lembra que a natureza é um adversário astuto. HIV ou AIDS. Desde que foi identificado na década de 1980, o HIV transformou-se em uma pandemia global. O estigma associado ao HIV ou AIDS levou à discriminação e marginalização de milhões. A luta contra o HIV ou AIDS não é apenas uma questão de saúde, mas também de direitos humanos. Embora tenhamos feito progressos significativos no tratamento e na prevenção, a doença ainda afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e a luta continua. Essas doenças, cada uma à sua maneira, nos lembram da fragilidade da vida e da importância da solidariedade humana. Elas nos ensinam que, apesar de nossos avanços, ainda somos vulneráveis a forças que estão além do nosso controle.
A história da humanidade é uma história de luta e resiliência, e ao olharmos para o passado, devemos nos lembrar das lições que essas doenças nos deixaram. A luta contra as doenças continua, e a esperança reside na nossa capacidade de aprender, inovar e cuidar uns dos outros.